Boa tarde, turma. Boa tarde, Raquel. Vamos chegando. Sejam bem-vindos para mais uma live das 12 horas, meio-dia. Hoje num ambiente diferente, né? Vocês estão vendo que eu não estou no meu consultório. Hoje a live não vai acontecer no consultório, não vai acontecer com o nosso quadro. Eu não estou no consultório hoje. Boa tarde, Gabi. Hi. E vocês perceberam também que a gente mudou o tema da live agora, né? Na verdade, hoje de manhã eu decidi mudar o tema da live. Boa tarde, Gleidson, Bruna, Raquel, Dri. Ontem eu decidi fazer uma postagem, fiz uma publicação no Reels, né, de uma pergunta sobre o déficit calórico e disponibilizei um material que eu produzi, que eu criei. Eu criei esse material para os alunos do curso, para os alunos da comunidade. Na verdade, eu tinha publicado ele no meu grupo do Telegram, depois eu peguei, alterei ele e coloquei ele para o pessoal da comunidade Conhecimento Liberta. E aí ontem eu fiz uma postagem no Reels, né, totalmente despretensiosa, e falei, gente, quem quiser ter acesso a esse PDF, manda um direct para mim. A minha caixa de DM encheu, foi absurdo. Eu respondi mais de 500 directs, né, do pessoal solicitando esse material sobre como utilizar a plataforma Body Weight Planner, né, para estimar o déficit calórico. Então foi surreal. Na verdade, eu ainda estou respondendo os directs. Eu acordei, tinham mais de 150 directs para eu responder. E olha que eu parei de responder ontem, era meia-noite, certo? Mas aí eu decidi alterar esse tema, por quê? Eu percebi que esse é um tema que gera muitas dúvidas. A gente vai transferir o tema que seria hoje. Hoje a gente iria falar sobre a diferença da frutose, ou dos açúcares industrializados, para os açúcares naturais, né, dos alimentos naturais. A gente vai falar sobre isso na próxima terça, certo? Hoje a gente vai falar sobre déficit calórico e como definir, certo? Qual é o nome da plataforma? Não entendi. Na verdade, é a comunidade, né? A minha comunidade Nutrição Conhecimento Liberta. A gente tem aulas semanais, 3 aulas semanais. Eu vou inclusive, Rafael, né? Rafael é quem grava as aulas, quem dá as aulas da parte de interpretação e discussão de artigos. A última aula da semana passada foi sobre esse artigo do professor Hall, que a gente vai falar um pouco aqui. Eu já abri aqui no meu computador a página do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, onde tem esse aplicativo para a gente discutir, tá certo? O que a gente vai começar a falar hoje? Por que muita gente tem dúvidas em relação à definição do déficit calórico, né? Na postagem de ontem, fiz 2 postagens ontem sobre isso, eu falei para vocês, gente, a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, certo? Eu falei para vocês que, ponto 1, não existe emagrecimento sem déficit calórico, certo? Isso é lenda. Ah, mas fulano prescreveu uma dieta sem fazer déficit calórico e emagreceu. Emagreceu porque mesmo sem querer, aquela dieta prescrita gerou déficit calórico. Essa é uma hipótese clara, óbvia. Na verdade, é uma hipótese óbvia baseada no conhecimento que a gente tem de química, de física, de biologia. Que não tem como você perder matéria, a matéria tem que ir para algum lugar. A gente já teve uma live para falar sobre como a gordura sai do nosso corpo. Então, se você tem matéria acumulada, que é tecido adiposo, para você perder ele, ela tem que ir para algum lugar. E essa energia só é perdida se houver déficit, entrar menos energia do que você consome. Não faz sentido entrar mais energia no seu corpo e o seu estoque energético diminuir. Isso é contra a lei da natureza, as leis básicas da física que a gente conhece de termodinâmica. Então entenda isso, que para o emagrecimento acontecer, o déficit calórico ele é obrigatório. Ah, professor, então quer dizer que é só fazer déficit calórico que as pessoas vão emagrecer? Sim. Qualquer revista Boa Forma ensina você a emagrecer. Todo mundo já viu aquela dica lá das blogueiras polêmicas, né, da revista Boa Forma, e já emagreceu. Mas dificilmente isso aconteceu com saúde e isso aconteceu de forma sustentável. Então a diferença do emagrecimento sustentável e saudável, né, para o emagrecimento onde simplesmente você vai comer menos, está em outras características que não o déficit calórico. O déficit calórico ele é essencial, isso não há o que discutir.
Mas além dele, você precisa garantir nutrição, oferta de nutrientes adequados, você precisa garantir ingestão proteica adequada, você precisa garantir adesão, e aí que entra o papel do nutricionista, certo? Então o déficit calórico ele é essencial, isso não há o que discutir. Se você ouvir alguém falando que ele não é importante, essa pessoa não sabe, não faz ideia do que está falando. Ela pode falar que não é só isso, eu concordo. A comunidade é perfeita, para mim as aulas ao vivo consigo acompanhar melhor e tem muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo bom, né? E com esse boom desse conteúdo de hoje, olha só, eu decidi gravar uma aula extra para a comunidade sobre cálculos nutricionais. Então todos os alunos da comunidade vão ter uma aula extra, não estava no cronograma, e eu não vou colocar essa aula para o próximo cronograma, essa vai ser uma aula extra, tá certo? Sobre cálculos nutricionais, como realizar os cálculos de necessidades energéticas para emagrecimento, manutenção e ganho de peso. Isso vai ser uma aula extra, tá certo? Quem quiser participar dessa aula, fica aqui atento nessa live que eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá certo? Pronto, então vamos lá. Sabendo que o déficit calórico é algo essencial, sabendo que o déficit calórico precisa obrigatoriamente ocorrer para o emagrecimento acontecer, a pergunta é, professor, como eu faço o déficit calórico? Como eu defino o déficit calórico do meu paciente? Essa é a dúvida de muita gente, né? Mari, as inscrições da comunidade estão abertas. Você pode se inscrever, funciona como a Netflix, tá certo? Você paga um valor mensal, todos os meses é debitado R$ 29,90 e você tem mais ou menos não, a gente tem 3 aulas por semana. Então, no mês típico, com 4 semanas, você tem 12 aulas. São 12 aulas inéditas, sendo que uma dessas 3 aulas semanais é ao vivo comigo toda quarta-feira às 16 horas. Se você não puder participar ao vivo, a gravação fica disponível, certo? Mas voltando aqui, ó, entenda. Sabendo que o déficit calórico é essencial, como é que eu posso garantir esse déficit calórico? Ponto de partida para qualquer déficit calórico, entenda, o conceito de déficit. Onde está o link? Na minha bio. Depois que terminar essa live, vocês podem me mandar um direct, vocês podem clicar no link que está na minha bio, lá tem como se inscrever na comunidade, certo? Não sai agora que esse conteúdo que a gente vai discutir aqui é super importante. Vamos lá. Então, ponto de partida, o conceito de déficit, gente, déficit significa redução, né? Significa falta, ausência. Então, quando você está em déficit, você está em falta, né? Por assim dizer. Então, o conceito de déficit calórico significa ofertar menos calorias do que você precisa para manter o funcionamento ou para manter o seu peso. Então, o ponto de partida para você definir o déficit é você saber quantas calorias eu preciso para manter o meu peso. Né? Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 90 quilos. Eu, Luan, tenho 1,86 m e peso 90 quilos. Se eu quiser chegar aos 85 quilos, eu vou ter que comer menos calorias do que eu preciso para garantir os meus 90 quilos. Então, considerando lá que professor, tudo bem. Então, o ponto de partida é encontrar quantas calorias eu preciso para manter o meu peso. Aí vem a dúvida. Como é que eu encontro esse valor calórico para manter o meu peso? Né? Gente, existem várias formas, tá certo? A forma que a gente usa no consultório, que é a mais prática, né? Que não exige métodos complexos, são as fórmulas de estimativas. Então você usa Harris-Benedict, você pode usar a FAO, você pode usar Cunningham, né? Esses são protocolos, a FAO, Harris e Cunningham, são protocolos, né? São fórmulas que estimam a taxa metabólica basal do indivíduo. A partir da taxa metabólica basal você adiciona, né, o fator de atividade física, o FA, né? E adiciona os gastos do exercício físico. Quem me acompanha aqui já deve saber a diferença de exercício e de atividade física, certo? Eu sei que muitas vezes as pessoas usam o conceito de exercício físico e aplicam ele na fórmula de FA. Né? Alguns profissionais trabalham dessa forma. Eu não gosto. Eu gosto de destrinchar o exercício físico que o indivíduo faz e para determinar o FA, eu avalio o estilo de vida dele, certo? Então, o primeiro ponto é usar a fórmula para estimar as necessidades energéticas para o peso atual. Então, por exemplo, eu tenho os meus 90 quilos, vamos supor que eu use a fórmula da FAO. Usei a fórmula da FAO, né, para o meu peso 90 quilos, para a minha idade, para a minha altura, o sexo, escolhi a fórmula adequada, avaliei a minha taxa metabólica basal, utilizei o FA adequado pertinente ao meu estilo de vida, né, adicionei as calorias dos exercícios que eu faço, controlados, com duração e intensidade, e aí eu encontrei, olha Luan, para você manter o seu peso, você precisa, valor fictício,
consumir 2.500 calorias. Então, 2.500 quilocalorias é suficiente para você garantir o seu peso de 90 quilos. Tudo bem. Sabendo disso, tendo essa informação, agora a gente vai para o déficit. Então, eu vou gerar a falta de calorias baseado no valor calórico que eu preciso para manter o meu peso. Então, sabendo que eu preciso de 2.500 quilocalorias para manter o meu peso, eu tenho que ofertar uma quantidade menor. Quanto, professor? Qual o valor do déficit? Quantas calorias devem faltar, né, para que você chegue aos 85 quilos? Olha, a forma generalizada que a gente utiliza e que na prática funciona para muita gente, não para você ter uma estimativa certinha do peso, da meta de peso, mas é restringir 500 a 1.000 quilocalorias, é o que a Associação para o Estudo da Síndrome Metabólica e Obesidade, a ABESO, recomenda para o tratamento da obesidade. Então, se a gente está falando de indivíduos com obesidade, se você avaliar as necessidades para manter o peso dele e restringir 500 a 1.000 quilocalorias, você vai fazer com que esse indivíduo tenha redução do peso e isso vai ser eficiente para tratar, do ponto de vista nutricional, a obesidade, certo? Então, restringir 500 a 1.000 quilocalorias é indicado, né, para o tratamento da obesidade, do ponto de vista nutricional. Ah, professor, então quer dizer que é só eu restringir 500 a 1.000 quilocalorias para o tratamento da obesidade? Sim, é um parâmetro interessante. Sim, professor, mas 1.000 é o dobro de 500. E aí, eu utilizo qual? 500 ou 1.000? Aí depende. Como assim depende? Vamos supor, no meu caso, 2.500 quilocalorias é o suficiente para manter o meu peso, né? Se eu retirar 1.000 quilocalorias e passar a consumir 1.500, dificilmente eu vou conseguir adequar as necessidades nutricionais e fazer uma dieta adequada à minha fome, ao meu apetite com 1.500 calorias. Então eu sei que para mim restringir 1.000 quilocalorias não vai ser interessante porque dificilmente eu vou aderir a uma dieta de 1.500, né? Então eu não utilizaria um déficit de 1.000 quilocalorias, um déficit de 500. Ah, professor, mas se você restringir só 500, você vai perder menos peso do que você perderia com 1.000. Correto. Mas quem foi que falou que sucesso da intervenção nutricional para o tratamento da obesidade é a perda de peso em um menor período de tempo? Falando no meu caso, não é, porque eu não estou com obesidade mórbida, sabe? Então, esse parâmetro pode não ser aplicável a mim. Então, no meu caso, que não estou tratando obesidade, eu estou fazendo uma redução de peso por estética. Então, se você trabalha com pacientes com obesidade, você pode fazer, de regra, nessa fórmula de 500 a 1.000 quilocalorias que vai dar certo. Obesidade mórbida é outra história, né? A obesidade mórbida não depende apenas do tratamento nutricional, depende do tratamento farmacológico, né? Psicológico, depende de diversas, cirúrgico às vezes é necessário, né? Aí, por exemplo, muitos profissionais fazem dietas extremamente restritas para esses pacientes com acompanhamento, né? Que é aquela famosa dieta de 500 calorias ou de 800 calorias. Tem estudos mostrando que isso é efetivo para tratamento da obesidade mórbida. Ah, professor, não gera adesão, óbvio, isso não vai ser feito por um período de tempo longo, até o indivíduo garantir o peso. Então, quando o assunto é obesidade, que é necessário que o indivíduo perca muito peso em um período curto de tempo, porque esse excesso de peso representa risco, faz sentido você fazer restrições severas. Mas quando é sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, às vezes, e o paciente não tem essa complicação urgente, às vezes essa restrição esse déficit calórico agressivo, ele fica complicado, certo? Então, pode ser feito, mas depende do indivíduo. No meu caso, que não é para tratar a obesidade, que eu não estou com obesidade, por exemplo, eu não faria restrição de 500 a 1.000 quilocalorias. Eu não faria, né? Ah, professor, qual parâmetro o senhor utilizaria para fazer o déficit? Aí a gente vai para o Body Weight Planner. A gente vai falar aqui para vocês, tá certo? Professor, o ideal é adequando até chegar 1.000 quilocalorias para a pessoa conseguir fazer? Ana, pode ser. Se esse déficit de 1.000 quilocalorias, ou seja, se ao tirar 1.000 quilocalorias, você ainda vai conseguir fazer uma dieta balanceada, adequada, pode ser a meta. Você ir baixando aos poucos até você atingir as 1.000 quilocalorias, porque você vai fazer com que a pessoa tenha uma maior perda de peso. Mas se essa restrição de 1.000 quilocalorias comprometer a sua prescrição, fazer com que você não consiga adequar as vitaminas, minerais, ou fazer uma dieta nutricionalmente balanceada, eu não recomendo, certo? O ER pode usar? Pode. As DRIs, Paulo, você pode utilizar, só que as DRIs não é uma fórmula que te dá taxa metabólica basal, ela te dá o VET
completo. Então, como se o FA já tivesse incluído lá na fórmula, né? Eu não gosto de trabalhar com essas fórmulas, mas ela pode ser utilizada. Eu gosto de trabalhar com fórmula que avalia a taxa metabólica basal, eu determino o FA, né, e os gastos além, certo? Gente, esse é um ponto importante. Ó. A gente falou que para fazer déficit eu tenho que ter conhecimento da necessidade para o indivíduo manter o peso, não é verdade? E como é que eu faço isso? Utilizando fórmulas para calcular as necessidades energéticas. Mas tem outro ponto. Você pode fazer um déficit também a partir da ingestão habitual. Como assim, professor? Você faz um recordatório, um diário alimentar, avalia a média de calorias que o indivíduo está consumindo e a partir desse valor você pode fazer restrição. Quando que eu faço isso? Quando o indivíduo tem uma alimentação, como é que eu posso dizer? Muito variada, ou quando o indivíduo come muita comida. Né? Um indivíduo que come muita comida, não necessariamente muita caloria, mas muita comida. Porque se a pessoa tem o hábito de comer muita comida, de uma hora para outra ela sai do seu consultório comendo a metade de comida que ela normalmente come, dificilmente isso vai gerar adesão. Então eu prefiro fazer a restrição em cima do que ela consome. Sabe? Então você pode avaliar a ingestão habitual desse indivíduo. A partir da ingestão habitual você pode fazer o déficit. Não deixa de ser déficit, você vai estar ofertando menos calorias do que o indivíduo precisa. Na pior das hipóteses, ele vai deixar de ganhar peso. Mas é um ponto de partida para você ir fazendo a restrição. Certo? Quais fórmulas é o ideal para se trabalhar? Como eu falei, eu gosto de trabalhar com fórmulas de taxa metabólica basal. Harris, Cunningham e FAO. Na maioria das vezes eu utilizo a fórmula de Cunningham para indivíduos ativos, né? E a fórmula da FAO para indivíduos normais. Indivíduos ativos que eu digo atletas, né? Indivíduos que estão engajados num protocolo de treinamento mais intenso, que tem uma percentual de massa magra maior, eu utilizo Cunningham. Quando é um indivíduo normal, que eu digo aquele que faz o exercício físico dele, tem a vida normal, né? É pouco ativo, é sedentário, eu utilizo a fórmula da FAO, certo? Falso magro nem sempre precisa de déficit, às vezes é só questão de falta de massa magra. Davi, eu diria que 99% das vezes o problema do falso magro não é excesso de gordura, é pouca massa magra. Então eu não trabalho esse excesso. Está aparecendo excesso de gordura porque o indivíduo tem pouca massa magra, sabe? Então o foco é ganhar massa muscular. Aí essa gordura vai se distribuindo e o aspecto tende a melhorar, certo? Professor, quais os valores de FA para sedentário e ativo? Cada um fala uma coisa. Eu já vi FA de sedentário de 1,55. Gabriel, eu me baseio no FA da FAO, certo? Porque eu já li o artigo, não sei se vocês já leram o artigo das necessidades energéticas dos seres humanos, material da FAO. Quem quiser, joga no Google, que é fácil você achar, né? Necessidades energéticas, requerimentos energéticos dos seres humanos, FAO, é fácil de você achar esse material. Lá ele explica como é que o FA é construído. Vocês já pararam para pensar, ou para procurar, né? Como é esse valor de 1,55 significa o quê? Ah, professor, 1,50, qualquer coisa vezes 1,55 significa dizer aumentar essa coisa em 55%, que a gente entra um pouco na matemática. Sim. Então quer dizer que quando eu multiplico alguma coisa por 1,55, eu estou dizendo que eu aumento essa coisa em 55%. Então se o indivíduo tem uma taxa metabólica basal de 1.200 e você utiliza um FA de 1,55, você vai pegar esses 1.200 e aumentar 55%. Aí cabe você analisar de forma crítica, será que isso é pertinente ao estilo de vida do meu paciente? Né? Não é só, é sedentário, FA de 1,4. Avalia o estilo de vida para saber se aumentar em 40% é pertinente para esse indivíduo, porque 1,4 significa aumentar em 40%. Tá certo? Isso é importante. Então, a gente precisa desenvolver esse senso crítico. Não é só, porque a FAO diz que é 1,4. É sedentário. Você parou para pensar que 1,4 aumentar em 40%, será que o estilo de vida desse paciente justifica esse aumento de 40%? Então, isso é algo que você que você deve avaliar, né? O programa já dá a média das calorias que o paciente deve ter. Ali já tem essa redução, então ok, né? Precisa estar dentro desse parâmetro? Carolina, olha, na maioria das vezes não. Sabe por quê? A maioria dos programas utiliza o método VENTA. Vocês já ouviram falar do método VENTA para a perda de peso? Né? VENTA. Né? O método VENTA significa valor energético do tecido adiposo. Ele pressupõe que para você perder 1 kg de gordura, né, é um raciocínio totalmente teórico,
que se você entender um pouco de fisiologia, você vai entender que o método Venta não faz sentido, não faz o menor sentido. Mas vamos lá. O método Venta diz o seguinte: para você perder 1 kg de gordura, você precisa gerar um déficit calórico de 7.700 quilocalorias. Professor, de onde foi que veio essas 7.700 quilocalorias? Essas 7.700 quilocalorias é baseada no conteúdo energético de 1 kg de tecido adiposo. 1 kg de tecido adiposo tem 7.700 quilocalorias. Professor, a gente aprende na faculdade que 1 kg de gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então 1 kg de gordura deveria ter 9.000 quilocalorias. Por que 1 kg de tecido adiposo tem só 7.700? Porque tecido adiposo não tem só gordura. Tecido adiposo não tem só lipídios, certo? Tem gordura, tem o próprio tecido do indivíduo. Então, 1 kg de tecido adiposo tem 7.700 quilocalorias. Aí o pessoal pensou, ora, se 1 kg de tecido adiposo eu tenho 7.700 quilocalorias, é só eu restringir 7.700 quilocalorias que eu vou fazer o meu paciente perder peso. Só que isso não faz sentido porque o nosso organismo não é tão simples assim. Uma vez que você se engaja no protocolo de emagrecimento, né? Uma vez que você começa a perder peso, há inúmeras adaptações fisiológicas e metabólicas que fazem com que você diminua a sua perda de peso. Isso é óbvio. Vou dar uma alteração muito simples. À medida que você vai perdendo peso, você vai ficando mais cansado. O seu corpo percebe, olha, Luan está gastando muita energia. Não está entrando muita energia. A conta não vai fechar. Então o que eu vou fazer? Eu vou induzir fadiga em Luan para ele gastar menos energia. Para poupar, porque se ele continuar gastando mais do que está entrando, vai dar errado lá na frente. Então, um efeito clássico de qualquer dieta para emagrecimento ou qualquer déficit calórico é o cansaço. É decorrente de fatores hormonais, né? Tudo de alterações metabólicas e fisiológicas que isso acontece. Mas esse método Venta não faz sentido, né? Só para você ter uma ideia, né? A diferença, por exemplo, o método Venta estima que se você fizesse déficit calórico com 478 quilocalorias por dia, se você fazer um déficit calórico de aproximadamente 500 quilocalorias por dia, considerando que a perda de peso vai ser linear, vai ser assim, em 30 dias você vai perder 22 quilos, né? Considerando o déficit calórico que você vai gerar, baseado no quilo. 30 dias não, desculpa. Em um ano. Então, teoricamente, se você gerar um déficit de aproximadamente 500 calorias por dia, em um ano você vai perder 22 quilos. O método, esse é o modelo estático do emagrecimento, certo? O modelo dinâmico do professor Hall, que eu estou mandando o PDF para vocês, né, desde ontem, estou ficando doido, tanto responder direct, ele diz que se você fizer esse mesmo déficit calórico, em um ano você vai perder 12 quilos. É quase a metade. Né? Ou seja, a diferença é absurda. E o nosso organismo não funciona de forma linear. O método Venta não é um método adequado, não é um método correto, do ponto de vista fisiológico. Por isso que eu falo, se você entender o mínimo de bioquímica e de fisiologia, você vai entender que não é simplesmente assim. Eu vou gerar um déficit de 500 quilocalorias e significa dizer que esse déficit vai ser só extraído do meu tecido adiposo. Não é bem assim que as coisas funcionam, certo? É por isso que eu não gosto de usar o método Venta. E na maioria das vezes é por isso que eu não gosto de fazer o déficit baseado na recomendação da Abeso. Por quê? Porque eu não trabalho muito com indivíduos obesos. Né? Eu trabalho com indivíduos, como é o meu caso. Às vezes eu posso, deu uma dor na minha cabeça, estou com 90 quilos, vou baixar para 82. Quero ficar fininho para pedalar melhor. Né? Interessante, no pedal, o pessoal investe rios de dinheiro para comprar bicicletas de carbono, porque é mais leve, né? Sendo que a pessoa poderia procurar um Nutri e tirar peso dela. Imagine, eu estou com 90 quilos, é o meu peso normal, mas eu já tive 82. Me sentia bem com 82 também, 86, né? Não estou com obesidade, poderia ter os 86. O que seria mais fácil para mim? Voltar a 86 ou comprar uma bicicleta de carbono que custa 20 mil reais? Né? Eu prefiro baixar para 86. Então eu poderia pensar, eu vou baixar o meu peso lá para 86 porque eu quero pedalar melhor. Isso não é, eu não vou estar tratando da obesidade. Eu vou sair de 90, que é um peso normal, eutrófico, para 86, que ainda continua sendo um peso normal. Então, essa redução de peso não justifica eu utilizar a recomendação da Abeso, que é para tratamento da obesidade. Tá certo? Então, no meu caso, se eu fosse fazer uma dieta para mim, para sair de 90 para 82, eu utilizaria o Body Weight Planner, certo?
Ju falou aí, ó. Rafael gravou essa aula sobre esse artigo do professor Hall, né, e a sua equipe, explicando o raciocínio, é um modelo matemático. O professor Hall desenvolveu um modelo matemático, né, validado por alguns estudos, de uma fórmula para você predizer a perda de peso. Porque isso é extremamente importante na nossa prática, você ter um parâmetro de meta plausível. Se você utilizar a meta baseada no método Venta, você vai falar para o seu paciente, olha, fulano, daqui a 6 meses eu vai perder 10 quilos. Só que, na verdade, o paciente perde 4, que foi uma perda de peso boa. Só que você superestimou, o método Venta superestima muito a perda de peso. Então, não é plausível, não é recomendado fazer metas de peso com o método Venta. Vai superestimar, não vai dar certo, o paciente não vai perder, vai dar o maior problema. Então, como é que eu faço para estimar melhor, professor, a perda de peso? Gente, eu não tô com suporte aqui de celular, tá certo? Eu esqueci o meu suporte. Eu tô aqui improvisando no quarto. Eu vou virar a câmera aqui para vocês, pra gente abrir o meu computador. Eu abrir aqui a minha tela, ó. Deixa eu tirar aqui o carregador, só para eu mostrar para vocês o site do método Venta, certo? Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela, cadê? Pronto. Vocês estão vendo aí? É esse site aqui, ó. Está naquele PDF que eu mandei para vocês. Eu mandei o PDF aqui para vocês. Esse site, gente, é do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, né? National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. Né? Então, não é um site de blog, é qualquer site. Essa calculadora é baseada na pesquisa do professor Hall. Não sei se vocês estão vendo. A pesquisa por trás dessa calculadora baseada no estudo do professor Hall, certo? Publicado em 2011 na revista The Lancet, certo? Então, o que acontece? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, fazer o cálculo que eu fiz baseado nas minhas metas, tá certo? Utilizando o Body Weight Planner. Deixa eu ver se eu consigo só estabilizar aqui, ó. Mas vamos lá. Quando vocês acessam esse site, ele vai abrir aqui em inglês. Vai ficar em inglês. Aí aqui tem o primeiro passo, né? Passo 1 de 4. Eu quero o PDF também. Tentei usar e não dei conta. Ó, o PDF está bem detalhado, certo? Então você vai abrir. Quem usa o Google Chrome pode vir aqui, ó, no cantinho da página, clicar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. E traduzir para português. Mas eu vou deixar aqui em inglês, tá certo? Então aqui é onde você vai inserir as informações iniciais do seu paciente. Por exemplo, eu coloquei aqui unidades métricas, vou colocar aqui, ó. Eu tenho 90 quilos. Sexo masculino, idade 30 anos. Minha altura 1,86 m. Certo? Aqui eu coloquei o nível padrão, né? Um nível de um fator de atividade física moderado, considerando que eu sou um indivíduo que tem um estilo de vida moderado, certo? Aqui você pode clicar e estimar, você diz algumas informações aqui, ó, e aí você estima no próprio aplicativo. Mas aqui eu vou colocar 1,6. Aí fui para o próximo passo, tá vendo? Aqui ele traz, ó, o seu objetivo. O meu objetivo é chegar a 86 quilos. Vou botar aqui, ó, em 60 dias. Vou botar 30 dias, né? Porque as pessoas querem perder peso rápido. Vamos considerar que eu quero perder peso rápido. Ou eu quero chegar na data tal com esses 86 quilos. Ou você pode colocar os dias, ou você pode colocar a data. Eu quero chegar na data tal. Eu coloquei aqui os dias, tá vendo? Eu quero chegar em 86 quilos em 30 dias. Ou seja, eu quero perder 4 quilos em 30 dias. Eu coloquei aqui, próximo passo. Aí ele pergunta, para atingir a sua meta, você vai mudar o seu nível de atividade física? Eu coloquei não, vou continuar fazendo os mesmos exercícios que eu faço. O meu estilo de vida vai ser o mesmo. Pronto. Aí aqui ele me deu, ó. Para você manter o seu peso, eu vou precisar ingerir 3.070 quilocalorias, tá vendo? Para você manter o seu peso atual, você precisa ingerir 3.070 quilocalorias. Para você atingir o seu peso de 86 quilos em 30 dias, você vai precisar ingerir 2.182 quilocalorias. Ou seja,
Ele falou que para eu atingir os meus 86 quilos, para eu perder 4 quilos em 30 dias, eu vou precisar fazer um déficit de quase 900 quilocalorias. Né? Quase 900, ou seja, você tem que sair de 3.000 para 2.100 quilocalorias. Depois que eu atingir o meu peso de 86, eu volto a consumir 2.980. Aqui eu cliquei aqui, ó, em Expert Mode, em modo completo, né? Aqui ele traz um gráfico de como é que funciona. Ó. A minha perda de peso ela vai ser mais aguda inicialmente, tá vendo? Day 1, Day 2, Day 3, depois eu vou atingir a minha meta, depois eu vou estabilizar com a minha dieta. Essa parte azulzinha aqui do gráfico, ela mostra a variação. Né? Que nós não somos... como o emagrecimento não funciona de forma linear e nem todo mundo é igual, há essa variação, essa diferença entre os indivíduos. Certo? Deu igualzinho ao Venta, professor. É por conta do período, Marco. É por conta do período que é de 30 dias. Se você botar uma perda de peso para 1 ano aí, você vai ver que vai dar uma diferença absurda. Faça esse cálculo de um ano para você ver. Calcula também superávit. Se você colocar aqui, ele vai fazer a conta, Mônio. Mas ele não foi desenvolvido para calcular superávit. Então você vai estar fazendo uma coisa incorreta, errada. Sabe? Então, Marco, esse deu próximo ao método Venta por conta do período, que é de 30 dias. Se você botar um período maior, você vai ver que a diferença é maior. É porque justamente... Deixa eu voltar aqui. Para mim. O que acontece? O que acontece? Ó? Esse trabalho do professor Hall, ele desenvolveu essa fórmula baseado nas adaptações que vão acontecer durante o período de emagrecimento. Então você vai sentir mais fome. Desculpa, a sua taxa metabólica vai baixar. Né? O seu nível de atividade física vai baixar. Eu falei que você fica mais cansado. Então, acontecem inúmeras alterações que vão comprometer a sua perda de peso ao longo do processo. É o seu corpo se defendendo. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo que gordura é algo essencial à vida. Significa energia. Energia é essencial para o funcionamento do seu corpo. Então, se você gera qualquer estímulo no seu organismo de que vai faltar energia, ele vai se proteger. Tá certo? Mas qual a finalidade dessa plataforma? O objetivo dessa plataforma é definir o valor de restrição calórica de acordo com a meta que você deseja. Por exemplo, quando a gente está tratando de indivíduos eutróficos que querem perder peso, o peso que ele quer atingir é ele quem vai definir. Esses 86 quilos que eu coloquei aí veio da minha cabeça. Foi um peso que eu quis, que eu me sinto bem. O tempo que eu também foi da minha cabeça. Eu quero perder isso em 30 dias, eu poderia colocar em 60 dias. Quando você trabalha com indivíduos eutróficos e você quer reduzir peso por estética, quem vai definir o peso ideal é o seu paciente. Isso precisa ficar claro. Você não, se o seu paciente está satisfeito com o peso e ele tem uma gordurinha aqui a mais e você não gosta, o problema é seu. Se o paciente está satisfeito e isso não representa risco, não tem problema nenhum. O que é prejudicial não é a gordura corporal, é o excesso de gordura. Então, ter gordura na região abdominal, subcutânea, né, aquela que as pessoas apertam, isso não representa risco para a sua saúde. Mas se representa risco, se a gordura corporal é em excesso, aí sim você tem que convencer o seu paciente a perder peso, porque a saúde dele está em jogo. Certo? Se o objetivo não for melhora de saúde, quem vai definir a meta dele é ele. Então, esses 86 quilos, quem definiu foi eu. Os 30 dias, quem definiu foi eu. Eu falei, eu quero perder 4 quilos em 30 dias. Se o seu paciente, eu quero perder 4 quilos em 15 dias. Você vai colocar lá, se der um valor muito baixo, o aplicativo vai alertar. Esse valor vai tá muito baixo para o paciente perder peso, pode ser perigoso. Certo? Então, o objetivo do Body Weight Planner é saber o exato déficit calórico. O exato não, né? Que é complicado falar de exatidão quando o assunto é biologia. Te dá um valor, né, mais próximo de quanto de déficit calórico que o paciente precisa fazer para você atingir a meta de peso. Então, esse é o objetivo do Body Weight Planner. Ele vai te dizer quantas calorias você precisa restringir de forma mais precisa do que o Venta e do que as 500 a 1000 quilocalorias da Bezo, né, para atingir a meta de peso. Esse é o objetivo do Body Weight Planner. É para isso que ele serve, tá certo? Então, esse aplicativo, essa é uma fórmula de déficit. O objetivo desse aplicativo é saber quanto de déficit você precisa fazer para atingir o seu peso.
é o melhor que nós temos. Porque tem gente que tira da cabeça, né? Para perder 10 quilos você tem que fazer um déficit tal. Mas baseado em qual estudo? Certo? Mas se ele estimula uma perda de peso em pouco tempo, que irá estimular um maior catabolismo de massa muscular. Aí foi o que eu falei. Se você parar e analisar e falar, fulano, nesse caso, se a gente fazer essa perda de peso acentuada em um curto período de tempo, corre risco de você perder massa muscular. Aí você orienta ele, vamos colocar um prazo maior, porque não é o aplicativo que vai definir o tempo, é você que vai definir o tempo. Eu falo, Luan, perder 10 quilos em 30 dias não é legal, você vai perder muita massa muscular, então eu não recomendo. Vamos perder 10 quilos em 180 dias, que a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor. Então essa meta aí, eu gosto de restringir 10 a 15%. Se você considera adequado para o seu paciente, para o estado atual dele, para a estética dele, beleza, você coloca os dados lá no programa e ele vai restringir, tá certo? Mas essa é a melhor forma que nós temos atualmente de definir déficit calórico de acordo com meta de peso. A meta do peso, quem vai definir é você e o seu paciente no consultório. Certo? Léo, nesse caso ele não considera TMB. Ele considera TMB, Léo. Ele calcula, aquela perda de peso que ele dá para manter o seu peso, né? É baseado nas fórmulas. Naquela imagem lá, deixa eu voltar aqui. Pergunta importante. Deixa eu voltar aqui, Tá vendo aqui esse valor que ele me deu, Esse valor que ele me deu aqui, 3.070 quilocalorias, é baseado na TMB vezes FA. É o que eu preciso para fazer, para manter o meu peso. Então aqui tem a TMB também, tá certo? Então, se o déficit calórico for muito baixo, às vezes abaixo da sua TMB, ele alerta você. Quer ver? Vou colocar aqui, Eu quero perder, botar para 82 quilos. 8 quilos em 30 dias. Deixa eu calcular aqui para ver se ele vai. Vou ter que voltar tudo aqui. 90. 30 anos. Deixa eu colocar só mais uma vez aqui, para vocês verem como é que funciona. Aí, eu quero chegar a 82 quilos. Perder 8 quilos em 30 dias. Aqui ele não avisou. Aí aqui deu um... esse valor aqui eu não faria. Eu nunca ia conseguir consumir 1.300 quilocalorias por dia para atingir o meu peso. Agora ele não avisou, não sei porquê. Mas das últimas vezes que eu fiz, ele dava um aviso de alerta. Isso aqui provavelmente, não sei se eu desconfigurei alguma coisa, mas das últimas vezes ele dava um aviso de alerta. Esse valor calórico está muito baixo, isso pode ser perigoso. Mas aqui eu com certeza não faria 1.300 quilocalorias, baixar de 3.000 para 1.300, certo? Mas, Léo, tem um ponto importante, Uma das questões limitantes nesse estudo, nesse protocolo, é que esse déficit calórico, né, é baseado nas fórmulas de estimativa do seu peso. Por exemplo, eu falei que o ponto 1 é saber quanto que você precisa para manter o seu peso. Depois você faz o déficit. Então a forma que ele utiliza para saber quanto você precisa para manter o seu peso é baseada em fórmulas que têm margem de erro, né? Então às vezes você pode superestimar o quanto de calorias que você precisa para manter o seu peso, ou subestimar, porque todas as fórmulas têm essa margem de erro. Então esse problema, essa limitação não é só desse estudo, é de qualquer metodologia que você utilize para fazer déficit calórico, porque você vai fazer um déficit calórico baseado no valor teórico de quantas calorias você precisa para manter o seu peso, certo? Então esse é um fator complicado, né? nesse estudo, mas é de todos os protocolos para garantir déficit calórico, certo? É isso que eu pensei no cálculo, eu entendi que leva em consideração o FA, mas uma dúvida, foi o déficit alto, não preserva massa muscular. É isso. Nesse aplicativo, ele não vai te alertar que se vai perder mais massa muscular ou menos massa muscular. Então por isso que não é só colocar lá no aplicativo e prescrever. Cabe você analisar, né, e avaliar a adequação para o seu paciente. Eu falei, eu nunca faria isso daqui. Meu paciente quer perder 8 quilos em 30 dias.
Coloquei aqui, deu um déficit. Gente, o déficit aqui está de 2.700 quilocalorias. Ele vai ter que comer menos 2.700 quilocalorias. Imagine Luan consumindo 1.300 quilocalorias por dia. Ia dar merda. Absurda. Primeiro dia de dieta eu ia me sabotar. Então, óbvio que eu não faria isso. Né? Por mais que o aplicativo está falando lá, se você fizer isso, 30 dias você vai perder peso. Eu ia fazer 3 refeições, de noite em casa eu ia pedir uma pizza e ia comer sozinho. Porque eu adoro comer. Né? Tem gente que fala, você adora comer? Adoro comer. Se você não gosta de comer, você tem algum problema. Porque comer é maravilhoso. Comer é vida. Né? Então, se gosta de comer pizza, besteira? Não. Botar um prato de feijão em minha frente, arroz, salada, o que tiver, eu como. Imagine o problema que não seria. Sabe? Então o objetivo desse aplicativo é isso. Cabe você analisar, avaliar e saber se vale a pena, né, utilizar esse protocolo com seu paciente ou se vale a pena você alterar. Eu, por exemplo, utilizaria o déficit calórico se eu quisesse chegar a 82 quilos, sair de 90 para 82, eu ia fazer isso em pelo menos 6 meses, 180 dias. Porque isso não representa risco para a minha saúde, né? E eu não tenho pressa. Se eu tivesse pressa, se fosse uma competição, aí sim, ia ter que fazer algo mais arriscado. Provavelmente, teria que fazer algum acompanhamento médico para estar utilizando algum inibidor de apetite, porque eu já trabalhei com vários atletas desse jeito. Quando a gente tem que fazer restrição severa para garantir peso, para bater peso, para competição, tem que fazer um trabalho com o médico para fazer alguma fórmula, algum medicamento para controlar o apetite, porque não tem condições, sabe? Aí é algo que é bem específico ao objetivo do paciente, mas é complicado. O PDF que já foi enviado no Telegram é com algumas alterações, né? Mas enfim. Gente, o que é que acontece, ó? Decorrente dessa dúvida que eu percebi que vocês têm, eu respondi mais de 500 directs sobre esse assunto. Eu vou dar uma aula bônus, né, sobre cálculos nutricionais para os alunos da comunidade. Professor, como é que eu faço para ter acesso à comunidade? Eu quero me tornar membro. Como é que eu faço? Vai no link do meu perfil e se torna membro da comunidade. É só R$ 29,90 por mês. Você vai pagar R$ 29,90 como se fosse Netflix. Todo dia vai debitar do seu cartão de crédito. Todo dia não. Todo mês vai debitar do seu cartão de crédito. Você vai ter acesso a 3 aulas semanais, né? Pelo menos 3 aulas semanais. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo no Facebook, né? Para discussão, troca de conteúdo, enfim. E você vai poder assistir essa aula. Professor, eu quero assistir essa aula de cálculos nutricionais, mas eu não quero fazer parte da comunidade. O que é que eu posso fazer? Você pode se inscrever na comunidade por um mês, assistir a aula. Se você não quiser, você pode cancelar. A comunidade você pode cancelar em qualquer momento, certo? Mas para assistir essa aula sobre cálculos nutricionais para hipertrofia, emagrecimento e manutenção de peso, você vai precisar fazer parte da comunidade. No caso de atletas, posso usar o valor de METs? Pode. Eu utilizo os equivalentes metabólicos não só para atletas, mas quando eu estou trabalhando com um indivíduo que tem um treino bem regrado, tem uma rotina de treino bem consistente, eu utilizo o MET, o equivalente metabólico. Eu utilizo o FA para o estilo de vida dele e adiciono os METs, certo? Não, eu não sou nutrólogo. Nutrólogo é o médico, né? Eu sou nutricionista, certo? Quem assinar agora tem acesso às aulas anteriores? Tem. Quem assinar tem acesso às aulas anteriores. Eu não tiro nenhuma aula do ar, certo? Mas quanto mais tempo você demora para assinar, mais conteúdo ao vivo você perde comigo, porque as aulas são ao vivo. Na verdade, a gente tem aula terça-feira com o professor Rafael. Hoje, mais tarde, a gente vai liberar a aula dele, certo? Aí amanhã tem aula comigo, 4 da tarde, ao vivo. E quinta-feira a gente libera a aula do professor Matheus, que é sobre algum conteúdo relacionado à prática nutricional, tá certo? Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta. Aí, ó, o Alisson falou, eu testei hoje pela manhã e realmente eles informam quando é perigoso. Eles informavam, né? Mas ao vivo aqui vocês perceberam que eles não informaram. Mas enfim, coisas que acontecem ao vivo, né? Mas eu já tinha feito antes e realmente eles informam quando é algo bem perigoso, quando é uma restrição muito severa, que pode comprometer a saúde do paciente, tá certo? E isso é bem perigoso.
Deixa eu ver se tem. Faça um tratamento com endócrino, toma medicação e pior a compulsão. Aí é importante você fazer tratamento com endócrino também, né? Muito importante. E com nutricionista também. Acompanhamento multidisciplinar vai ser importante para o seu tratamento. A alimentação, gente, na verdade, obesidade, né? Controle de peso, tratamento da obesidade é multidisciplinar. Eu lembro de uma vez, eu achei absurdo, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp de nutricionistas, que a colega ficou revoltada porque ela viu um perfil de uma psicóloga que trabalhava com emagrecimento. Eu falei, como assim? Psicólogo não pode trabalhar com emagrecimento? É só nutricionista? Obesidade é uma doença multifatorial. É óbvio que a psicóloga não vai prescrever dieta, nem pode. Ela vai fazer a parte dela. É um tratamento psicológico que também envolve a alimentação. Então essa ideia de que nós temos, né, só nós devemos trabalhar com emagrecimento não faz sentido. A gente trabalha com alimentação. E a alimentação não se restringe a emagrecimento. Uma crítica construtiva ao áudio de Matheus nos vídeos está um pouco baixo. Deve ser um ajuste do microfone. Mas boa dica, a gente vai ajustar isso para ontem. Tá certo, Ju? Valeu, muito obrigado. Aí, a endócrino pediu nutricionista. Os profissionais que sabem da importância de outros profissionais no tratamento, isso é muito importante. Né? Por exemplo, o endócrino. Eu falei isso na aula sobre contagem de carboidratos, né? Eu falei que se não houver uma comunicação entre médico e nutricionista, não vai dar certo a contagem de carboidrato. Porque envolve a terapia insulínica e envolve a parte nutricional. A terapia insulínica depende da dieta, e a dieta é importante para o melhor controle glicêmico. Então, sem conversa entre nutricionista e médico, não funciona. Certo? Gente, eu vou ficar por aqui no nosso bate-papo de hoje. Eu vou salvar essa live e vou colocar no meu canal do YouTube, tá bom? Quando vai voltar os cursos presenciais? Excelente pergunta, né? Antes dessa pandemia, dessa loucura, eu estava com muitos projetos de fazer cursos presenciais aqui em Salvador. Pra quem não sabe, eu sou de Salvador, Bahia, certo? Aí depois que isso começou, esses projetos ficaram engavetados. Mas agora, à medida que as coisas forem voltando ao normal, né? Na medida do possível, a gente vai ver a possibilidade de fazer. Mas eu não faço a menor ideia de datas, de quando isso vai acontecer, não sei, certo? Mas, enfim. Quem quiser aprender mais sobre cálculos nutricionais, eu vou divulgar isso no meu Instagram, né? Eu decidi fazer isso hoje porque eu passei o dia respondendo direct sobre esse assunto. Eu falei, vou dar uma aula. Se tem muita gente com essa dúvida sobre como fazer déficit calórico, eu vou gravar uma aula, certo? Sobre cálculos nutricionais. Ju, as aulas do YouTube, essas lives vão para a comunidade quando elas saírem do YouTube, certo? Então qualquer pessoa pode ir lá no YouTube e assistir as aulas. Quando eu tirar do YouTube que elas vão sair, eu vou colocar na comunidade e aí vai ser exclusiva para os alunos da comunidade, tá certo? Então mais uma vez, se inscrevam na comunidade. Mês que vem a gente vai abrir turmas do curso de Bioquímica e Fisiologia, que é além da comunidade Conhecimento Liberta. É um curso de Bioquímica e Fisiologia, eu vou falar mais sobre isso, tá certo? Mas para quem quiser acompanhar esse material semanal, conteúdo atualizado com assuntos novos, se inscrevam na comunidade que vocês vão adorar. É muito conteúdo bacana, certo? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença de vocês, pela participação. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo do nosso bate-papo. Amanhã nós teremos live, meio-dia. A gente vai descomplicar um tema da bioquímica, tá certo? Então espero vocês também amanhã, meio-dia. Essa live não vai ficar salva aqui, vai pro meu canal do YouTube. Um grande abraço e uma excelente terça-feira para vocês. Tchau, tchau, gente. Quem vai se inscrever, não perde tempo, vai lá no link do meu perfil, garante a sua vaga na comunidade. Tchau, tchau, gente. Um abraço.